Essa abordagem me ajudou a superar os meus sabotadores. É isso que nós vamos falar hoje nessa live de esquenta preparatório para a nossa jornada terapeuta de alto impacto. Vamos lá então? Eu sou Sara Martins e aqui eu ajudo terapeutas e psicólogos a exatamente isso, chegar na verdadeira raiz por trás dos problemas dos seus clientes, atender com segurança e se tornarem terapeutas de alto impacto de transformação na sua própria vida, na vida dos seus clientes. Eu vou conversar hoje com a Elora. Elora é médica, terapeuta sistêmica, e a gente vai conversar um pouco sobre alguns sabotadores que paralisam a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, nos impedem de realizar nossos sonhos. Gente, vamos conversar sobre muita coisa. Então, vamos lá? Gente, sem demoras, eu já vou chamar a minha convidada, sabe por quê? Nós temos muita coisa boa para conversar. Nós vamos falar da abordagem sistêmica, aplicada à nossa vida como pessoa, à nossa profissão. Vamos falar de genograma, vamos conversar aqui sobre muitas coisas e principalmente como os nossos sabotadores, nos impedem muitas vezes de realizações. Vamos falar de superação, também de obstáculos e de mudanças. Como é difícil fazer mudanças na nossa vida, principalmente se isso vai, muitas vezes, contra a nossa missão familiar, a nossa posição no sistema. Então, vamos lá, então? Deixa eu chamar a Elora. Tenho certeza que a história da Elora, de alguma forma, reverbera aí com a sua, reverbera com a minha também, e com a de muitos dos nossos clientes, né, Elora? Porque aquilo que a gente identifica na nossa vida, a gente consegue também identificar na vida dos clientes, né? Com certeza, e nos ajuda também a poder trabalhar com eles, né, e guiar caminhos aí junto com os clientes. Onde a gente mesmo já foi, né? Essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Ó, vocês já viram que ela nem se apresentou e nós já estamos no papo sistêmico, né, gente? Porque quando a gente consegue entender os padrões na nossa própria vida, fica mais fácil identificar na vida dos nossos clientes. Por isso que a gente tem que trabalhar o nosso self. Mas antes da gente começar o nosso papo, Elora, se apresenta para o pessoal e conta para a gente como que a sistêmica entra na sua vida. Vamos lá. Meu nome é Elora, eu tô com 32 anos agora e sou de uma cidadezinha lá no interior de São Paulo, conhecida como a Grávida de Taubaté. Acho que alguém já ouviu falar dessa história. Sou de Taubaté. Eu sou médica, formada há mais ou menos 6 anos, 7 anos, não lembro agora. E desde a faculdade de medicina eu já comecei, hoje eu entendo, né, que eu já comecei a olhar com um olhar sistêmico. Olha. Porque para mim era tão vazio olhar só para a doença, olhar só para um tratamento. Eu já gostava bastante da psicologia e tal, que a gente tem um pouco dentro da faculdade, né? A gente chamava de bases humanísticas, a cadeira. Então eu já gostava, eu ia bem nessas coisas que um monte de gente não ia, então eu já gostava de ler, de me interessar. E comecei uma terapia na época da faculdade, que era de abordagem haitiana, que tem bastante a ver com o corpo, né, como um todo. A gente aprende também dentro do curso traços de caráter, olhar para a formação do corpo relacionado a traumas e tudo mais. E nessa época eu já achei fantástico. Falei, como assim meu corpo mostra o que eu sinto, que eu nem consigo falar, que eu nem consigo colocar em palavras? E já comecei a ler um pouco por fora, né? Quando eu comecei a atuar na medicina, quando eu me formei, comecei a trabalhar, eu trabalhava mais em pronto-socorro, pronto-atendimento. E eu via que tudo ali tinha fundo psicoemocional. Até mesmo aquilo que eu conseguia dar um diagnóstico no exame, em alguma coisa assim, no exame físico, né, no exame laboratorial, no exame de imagem, mesmo assim, se eu olhando assim o casal ali que vinha, ou a família que vinha, o filho com o adolescente com a mãe, tinha umas dinâmicas assim por trás. Falei, gente, o que é isso? Tem alguma coisa a mais. Foi então em 2017, mais ou menos um ano depois de eu me formar, que eu fui indicada a uma terapeuta, fui nessa terapeuta e ela era terapeuta sistêmica.
E a Luciana Vidal, né, que hoje é minha amiga, minha mentora e que é uma das maiores inspirações que eu tenho na carreira como terapeuta. Na época, comecei todo o processo e foi tantos movimentos acontecendo, tantas coisas acontecendo. Minha mãe entrou na terapia sistêmica também, minha irmã entrou na terapia sistêmica também, foram muitas mudanças acontecendo. E aí eu fui me apaixonando. Acho que de ver o resultado acontecendo, sabe, de ver as coisas na minha vida acontecendo, minha visão, autoconhecimento acontecendo, eu fui me apaixonando. Aí eu continuei trabalhando como médica, relutando um pouco assim, será que eu vou para terapia? Será que eu não vou? Um pouco por causa da minha missão familiar, que eu como médica ele estava cumprindo, e eu não queria abrir mão dessa função, vamos dizer assim, como médica. E foi difícil, foi um processo também, né? Abrir mão disso. E na verdade eu não abro mão, né? Eu só agrego. Mas eu via como abrir mão de alguma coisa. E foi então que, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu comecei a realmente me dedicar, entrei numa pós-graduação, entrei no seu curso por ser uma abordagem que eu gosto muito, que é essa questão de ir na raiz, tratar e dar alta. Eu amo dar alta para os pacientes. É muito gostoso de ver ele caminhando com as próprias pernas, assim, usando as ferramentas, né, que a gente entrega durante o processo. E era isso que eu queria quando eu estava lá no pronto-socorro. E às vezes eu tinha que passar só um remédio, né, sei lá, um antibiótico, alguma coisa assim, mas não, eu queria que ele entendesse que aquela infecção urinária não é de repetição, não é só isso. Uau! Né? Tem coisas ali por trás, tem problemas de sexualidade, tem problemas de relacionamento que pode estar afetando e trazendo ele no hospital a cada 15, 20 dias, um mês, por causa de uma infecção urinária. E aí, com a sistêmica, basicamente foi isso. E aqui estou, né? Hoje já consigo realmente falar que sou terapeuta sistêmica, já atendo faz um ano, fez um ano mês passado que eu comecei a atender. E aprendo muito com os meus clientes. É uma troca muito, muito gostosa, assim. E eu me sinto muito mais realizada do que simplesmente passando uma receita de antibiótico Bom, no pronto-socorro. gente, olha só. Isso que você está falando, Elura, é tão importante porque é o que a gente tem falado, né? Você, como aluno dos nossos cursos, sabe como que a gente foca nos 3 pilares. E saúde física e mental é um desses 3 pilares, né? Carreira e finanças, relacionamento e sexualidade, saúde física e mental. Entra saúde física e mental dentro das questões sistêmicas? Entra, né? Como a Elora bem falou, e como médica. Gente, não existe nenhuma doença física ou transtorno mental que seja só de causas individuais, né, Elora? Então, sempre tem um fundo emocional, sempre tem tudo que a gente vai conversar aqui, né, o que está por trás. A Elora bem falou, a missão familiar, ó, você foi falando, eu já fui anotando aqui as coisas que eu quero que a gente, desculpa, que a gente entre um pouquinho mais. E você falou, né, muito bem falado, que você ama dar alta para os seus pacientes, porque você consegue hoje, né, chegar na raiz do problema e não só passar um medicamento. E como que é isso, né? Assim, vamos só por curiosidade mesmo aqui para nós que não somos, eu pelo menos não sou da área médica, né? Mas como que funciona isso? Você como médica, você olhar também para as questões emocionais, é lindo demais, né, gente? Coloca aí, escreve aí se você acha que isso é lindo também. Imagina ser paciente da Elora, que não é simplesmente aquele médico que vai, não desmerecendo, não é isso, mas não é aquele médico que somente vai prescrever um remédio para o corpo físico, né, Elora? Como que é isso? E chegar na raiz por trás das queixas. Antes de eu entrar exatamente nesse ponto, eu queria só dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que foi também aquele estopim ali no pronto-socorro para eu falar, não, eu preciso realmente estudar isso. Eu tive uma paciente, uma senhora de uns 70 anos, mais ou menos.
E chegou para mim na sala de emergência, né? Nessa época eu já estava trabalhando só na emergência, que são os casos mais graves, uma dor no peito. Chegou lá, eu fiz, né, aquele protocolo de dor no peito, exames, eletrocardiograma. E nesse exame, eu detectei que tinha uma característica de infarto. E eu fui falar com ela, com toda delicadeza, né, que a gente ia ter que fazer os procedimentos para tratar aquele infarto. E a resposta dela foi assim: ai, graças a Deus, dessa vez é infarto. Eu, o quê? Como assim? E daí eu olhei assim: ah, é, porque eu já vim várias vezes aqui com dor no peito e nunca é nada. Eu, tá. Aí eu saí e fui falar com o marido dela, que tava esperando lá fora da sala de emergência. E ele virou e falou assim: ah, dessa vez é mesmo? E aí foi aí que eu entendi a virada do psicossomático, né, de realmente estar só no psicoemocional e depois ir para uma físico. Só que o mais interessante não foi isso. Depois que ela foi para o cateterismo, né, que é o exame que realmente vê se tem um trombo lá na artéria do coração, que foi infarto ou não, ela saiu, foi para a UTI, eu fui lá ver que, né, como que tinha sido o exame e tudo mais, conversar com o cardiologista. E ele falou assim: o exame deu branco, que significa que não teve nada. Eu falei, mas como assim alterou o eletro, que é o exame, e não alterou o exame em si? Aí eles ficaram, ah, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Eu fiquei pensando, gente, não. Ela queria tanto essa doença, ou um diagnóstico desse, sério, né, grave, que aconteceu. E daí eu fiquei pensando, nossa, como eu queria conversar, saber o que está acontecendo, né, saber mais dessa história. Eu falei, eu preciso das ferramentas para entender isso. E aí foi então que eu fui para terapia, né? E dentro dessa metodologia, né, de encontrar a raiz dos problemas e tudo mais, é algo muito fantástico, porque a visão sistêmica eu acho que ajuda já nisso, olhar para o todo, né? Porque quando talvez foque só num problema, não dá para entender o caminho que leva aquilo, eu acho. Exatamente. Então, talvez por eu já ter trazer, mesmo sem saber que era exatamente isso, mas já trazer um pouco dessa visão sistêmica, quando eu comecei a estudar mesmo a terapia, facilitou muito. Eu olhar, eu entender, olhar para o corpo, olhar para a forma, olhar para o jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa se comporta. As queixas de repetição, eu sempre pergunto bastante da parte médica nos meus atendimentos. Então, tanto no genograma também, eu faço questão de saber se tem algumas doenças que se repetem na família, né? Então, que ajuda muito a entender o paciente de hoje. Gosto muito de ver, junto com o genograma, a questão epigenética, adoro estudar esse assunto, né? Que é o que a gente traz da nossa família, geneticamente falando. Então, já é algo comprovado pela ciência. Que fortalece, né, o nosso serviço, assim, da visão sistêmica, né, da visão do como o ambiente interfere, de como tudo interfere na vida do nosso cliente. Então, quando a gente consegue identificar realmente o que o paciente traz, aí facilita, né, o caminho, assim, dá para você ver o caminho pela frente. É verdade. É mais tranquilo. E olha só como fica completo, né? A gente olhar não só a parte física, orgânica. Então, gente, olha só, nunca é só de causas orgânicas, né? Nunca é só algo que vem porque não está funcionando como deveria. É uma mensagem, né? A gente tem, inclusive, toda a parte da psicossomática, a mensagem que a enfermidade está mandando para aquela pessoa, em qual órgão que é, né? O que está querendo dizer isso no sistema, emocionalmente. Então, gente, fica aí, ó, para você um reforço daquilo que a gente tem estudado e a gente tem ensinado, inclusive, a olhar para o que está por trás. Não é só causas orgânicas, mesmo sendo na parte de doenças físicas e mentais, né? E aí você falou, né, que quando você estava se apresentando ali, você falou de uma tal de uma missão familiar,
Gente, olha só, a gente tem falado o quanto é importante a missão que a gente recebe do sistema, né, Elora? E você comentou, né, no início da live que até mesmo a sua profissão vem por uma missão, né, ou vem por um chamado, algo do sistema mesmo. E fala um pouquinho então para nós. Primeiro, situa aqui o pessoal que está chegando agora. O que é essa missão familiar que a gente tanto fala, né? Essa programação que a gente recebe desde antes do nascimento, né? Com as expectativas da família para nós. Então, o que é essa missão familiar e como que isso estava reverberando na sua vida? Então, a missão familiar, ela pode ser bem explícita ou não. Acho que é o primeiro ponto, assim. Tem famílias ou histórias de pessoas que já vem bem ciente, cresce ciente de que minha mãe me planejou porque queria ter uma companhia, não queria ficar sozinha na vida dela, quis engravidar de mim. Ou então eu vim para agradar meus avós, porque eu fui a primeira neta, o primeiro neto, e os meus pais quis agradar os meus avós, ou de forma implícita, como no meu caso, acredito eu. Eu vim num momento de separação dos meus pais. Eles estavam se separando, a minha mãe já estava grávida de mim, e houve muitas brigas, problemas. Minha mãe já tinha minha irmã mais velha, então ainda tinha uma criança pequena e ela grávida de mim. Então houve um conflito familiar, não só entre os dois, mas entre as famílias de todo esse processo. E durante meu desenvolvimento, minha infância, sempre houve aquela queda de braço entre mãe e pai. Na verdade, entre homem e mulher, e que é muito importante diferenciar isso, né? Então, não era a minha mãe e meu pai, era o Domingos, meu pai, O marido e Terezinha, a mãe. esposa, né? Exatamente, que estavam ali brigando, e como as únicas ferramentas ou que eles tinham ali, que eles sabiam, era a força maior, que eram as filhas, né? Que era o peso maior, assim, que eles poderiam se agarrar para balancear ali os dois. Então eu fiquei muito entre o meio dos dois e de cuidar dos dois. Então era um bracinho para um, outro bracinho para outro. Se eu soltasse um, era esperneio daqui, se eu soltasse outro, era esperneio de lá. Uau. Então, ao longo, né, das minhas terapias, ao longo do processo do curso e tudo mais, eu fui entendendo que realmente a minha missão, inclusive, não é só cuidar dos dois, não, era da família do pai e da família da mãe. E foi uma das coisas que eu senti muito durante a faculdade, isso até me cansava muito, porque vai numa festa de família, mede minha pressão, e esse remédio, isso pode, isso não pode, era muito. Quando eu visualizei isso, eu comecei a impor os limites, né? Mas ainda assim, demorei um pouco para reconhecer. E isso me bloqueou em muitas coisas. Principalmente da questão de ir para a vida, né? De ter as minhas conquistas. Como que eu vou para a vida se eu tenho que cuidar da família? Uau. Se eu tenho que ficar dando a mãozinha pro papai e pra mamãe. E quando você fala mãozinha, é literalmente aquela criança, né? Porque a gente cresce cronologicamente, gente. Mas é aquela mãozinha, é aquele registro daquela criança lutando pelo amor do pai e da mãe e a tentativa de unir os dois inconscientemente. Agora, se a gente está segurando duas famílias, né, Loura? Porque não era só o pai e a mãe, segurando as famílias para ser a filha, a neta perfeita, a médica da família que ia cuidar de todo mundo, que cuidava de todo mundo. É pesado, gente. Isso adoece, isso enlouquece, isso gera problemas financeiros, sexuais, de saúde, né? Então, quando você fala de mãozinha, eu fiquei literalmente visualizando as mãozinhas da criança mesmo, imagina. Como que a gente, desde criança, imagina uma criança que está com o sistema nervoso sendo formado, sendo moldado nesse padrão, né, Ilora?
ela vai crescer e o padrão vai junto, né? Uhum. E ainda assim, ainda teve outras questões que me mostraram isso, que eu realmente estava nesse cabo de guerra, né? Vamos dizer assim. E foi realmente abrindo a minha mãozinha e eu adulta pegando na mão dessa criança que as coisas começaram a acontecer, a fluir e, e romper algumas coisas assim na minha vida para que eu realmente pudesse conquistar as minhas coisas, né? Viver a minha vida com as minhas escolhas, enfim. Olha só, nisso que você está falando, olha só o que a pessoa escreveu aqui, a Dejane. Meu filho perguntou: como que eu vou para a vida? Quem vai levar os meus avós para a feira? Quem vai levar os avós para consulta? Graças ao curso da Facex, eu falei, filho, vai para a sua vida. Gente, olha que bênção. Agora que eu li o final. Gostei, hein? Gostei. Já depoimento aí para nós, né? Mas olha só, o filho, como que eu vou? Como é que eu vou mudar de país? Como é que eu vou mudar de cidade? Como é que eu vou casar e sair de casa e ter a minha família? Quem vai ficar cuidando dos avós velhinhos, né? Olha o peso que fica muitas vezes para uma criança, para um adolescente e até mesmo para o adulto. Então, isso que a Elora falou da missão, gente, gostei muito quando a Elora lembrou, né? Essa missão ela pode ficar clara para a pessoa, ou ela pode ficar muito oculta, é inconsciente. Eu até ouso dizer que a maioria é inconsciente. As pessoas não se dão conta, né? A Elora mesmo não se dava conta antes de ter toda essa perspectiva do sistema, né? Ou da sistema, que eu também não tinha. Eu também estava lá com as duas mãozinhas, ó, carregando o peso de dois sistemas querendo salvar o mundo inteiro. E a sua profissão, assim como a nossa profissão de terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas, vem muito do nosso sistema, né, Loura? A escolha da profissão, gente, fala muito da nossa tentativa de reparação da dor do sistema. Normalmente, os médicos, os psicólogos, os terapeutas são os filhos parentalizados, que cuidam de todo mundo, né? Elora, Uhum. e aí eu sei que nesse meio aí, quando a gente se conheceu, você veio para o curso, foi tão lindo quando eu tive a oportunidade de fazer seu genograma, né? E eu lembro que assim, você tinha uma, não sei se você quiser falar, pode falar, senão não precisa, mas assim, eu lembro que você tinha uma dificuldade de romper em algo que aparentemente é simples, né? E nitidamente era um sabotador. Como que para você foi naquele momento? Hoje, por exemplo, você não está no Brasil, né? Foi um Não, grande passo que você conseguiu dar, não foi? sim. E na verdade tem mais a fundo ainda que talvez a gente tenha conversado nesse atendimento de genograma, porque antes de estar onde eu estou, que eu já vou falar onde eu estou, Queremos saber eu tudo, né, tentei, gente? eu tentei ir para a Alemanha. Então, nesse processo de ir para a Alemanha, eu ainda estava presa, né, dando as mãozinhas assim. Foi como se fosse um elástico, sabe? Porque não solta, Vai só volta. e volta. Exatamente. Volta no choque ainda. Então eu fui, fiquei 7 meses lá. Tudo assim cooperou para que eu não ficasse, visto, enfim, muitas coisas. Mesmo assim, eu ainda estava na casa de familiares lá, então não era exatamente uma liberdade, não era exatamente um ir para a vida. Era uma coisa meio bloqueada. Eu amo a Alemanha, ainda quero voltar para lá um dia, mas aquele período que eu tentei e voltei, mesmo depois de já ter feito um pouco de terapia, tá? Mesmo já tendo sido depois. Ainda assim, eu falei, não, tem alguma coisa errada que eu não consigo romper o idioma. Eu sabia, eu entendi o alemão, eu sabia já inglês, eu não conseguia falar. Como que alguém como eu, comunicativa que sou, não consigo falar, gente? Nem assim, embromation, né? E sabendo, né? Eu sei, mas eu não consigo romper. E eu ficava muito com essa pergunta na minha cabeça: por que eu mesmo sabendo um idioma, eu não consigo romper, não consigo
me expressar lá fora, eu não consigo viver a vida lá fora que eu tanto desejo. Eu tenho esse desejo no meu coração há muito tempo e ir para a Alemanha me fez só engrandecer esse sonho. E daí comecei o Mas curso e você tudo não mais, e ficou na nesse Alemanha, né? atendimento. Aí você falou dos Não, sabotadores. voltei. Como se diz, graças a Deus que as coisas deram errado, porque aí, ai, ufa, voltei, né? Voltei pro meu lugar, para minha missão. Só que é inconsciente, né? Uhum. Então, além de ter sido difícil, visto tudo mais, por estar difícil, eu falei assim, não, eu vou fazer residência médica. Eu comecei a estudar lá para residência e resolvi voltar. Passei na residência, mas eu não fiquei na residência. Porque não era o que eu queria, né? Eu só queria uma desculpa para poder voltar. No fundo, era isso. Mas no fim disso tudo, conheci o meu atual esposo, né? O meu marido. E juntos, né? Ele também tinha muito esse sonho. Inclusive, a gente não atrai de forma tão assim aleatória as pessoas, né? Então, ele também tinha esse sonho de morar fora, de ter essa experiência em outro país e tudo mais, e fomos alimentando então esse sonho. Quando eu estava assim realmente em vias de fato, já num processo, tudo mais, começou aqueles sabotadores a vir na minha cabeça ou no inconsciente mesmo, e eu não conseguia romper no inglês, que é o país onde estou fala língua inglesa. E eu não conseguia romper no inglês, eu já sabia, eu estava estudando mais, eu não conseguia a nota da prova que eu precisava para fazer o curso aqui. Eu, gente, não é possível, não é possível. E eu ficava muito incomodada com isso. Aí foi quando aconteceu o meu atendimento com você, fizemos o genograma, entendemos isso de estar segurando os dois lados, mas ao mesmo tempo eu estava ali numa função muito de cuidar da minha mãe, né, de ser mãe da minha mãe, ou de cuidadora da minha mãe. E foi assim, entender isso realmente, ver isso no genograma, porque o legal do genograma eu acho que é isso, você vê, É visível. né? Você vê isso no genograma, sentir, porque junto a gente faz, você fez naquele dia e a gente trabalha no genograma, a gente faz também algumas dinâmicas de sentir, que para mim foi importante também, que não é o meu papel, né? Eu sou filha, sou adulta e posso romper nisso, entendeu? Posso ter o meu futuro e tudo mais. E foi então a partir daquele dia que eu realmente decidi, não, isso não vai me paralisar. Vai com friozinho na barriga mesmo, porque dá um nervosinho, mas vai. Mas vai. E aí, então, um tempo depois, acho que uns 3 meses, 2 meses depois do atendimento, mais ou menos, saiu o meu visto para o Canadá. Então, eu estou aqui no Canadá, eu vim para o Canadá e de forma muito interessante, né? A vida realmente coloca a gente frente aos desafios para a gente crescer. Logo de começo, no aeroporto, quando eu cheguei aqui, já começou as encrencas de ter que resolver as coisas em inglês. E deu certo, e tá dando certo. Tô aqui. Resolvendo coisas de banco em inglês, resolvendo problemas de saúde em inglês, porque nesse meio tempo meu marido quebrou o braço e tô tendo que me envolver no hospital. Nisso tudo comecei um trabalho voluntário no hospital aqui, muito interessante, muito legal, rompendo todas as minhas barreiras, né, de ter que receber o público, falar e direcionar, tudo em inglês. E estou cursando, fazendo um curso aqui voltado para psicologia. Então, realmente, agora eu me assumo 100% terapeuta. Gosto muito de assumir esse papel. Gosto muito de estar aqui e enfrentar esses desafios. Na verdade, eu gosto do depois, né? De enfrentar. Gosto dos resultados. E foi muito importante, assim, esse trabalho de genograma, de ver, de reconhecer, de trabalhar as emoções, os sentimentos em relação a isso. Porque eu tinha um pouco de dificuldade de reconhecer que eu estava nesse papel de mãe da minha mãe. E depois que eu reconheci, acho que tudo ficou mais leve, ficou mais tranquilo e fluindo mais. Meu Deus, é um registro de adulto que essa mulher tá agora. Saiu do registro infantil. Elora, outro dia eu tava no Instagram, né? Acho que já tem um mês ou dois.
De repente eu vi a Loura numa sacada, assim, bem bonita. Aí passou, não sei, eu vendo os stories, de repente, não sei o que lá, Canadá. Falei, não acredito que a Elora já foi embora. Que coisa maravilhosa. Aí eu te mandei uma mensagem, né, Elora? Falei, que bom que você já foi. Porque, na verdade, gente, quando a gente fala assim, a dificuldade de falar inglês, ou a dificuldade de aprender, ou a dificuldade de... O que é o inglês? O inglês vai possibilitar a pessoa a fazer o quê, gente? A ir. Se ela não tem autorização para ir, ela não vai aprender, ela vai se sabotar. Esses dias eu estava até dando uma consultoria para uma aluna do Genograma, que é dona de escola de inglês, Elori, dei o seu exemplo. Falei, ó, não citei nomes, mas falei, olha, já atendi uma pessoa que tinha um sonho de mudar, mas por conta da missão familiar dela, ela não tinha essa autorização para ir. Então, como que a pessoa vai aprender a falar inglês? E dinheiro, é a mesma coisa. Eu preciso ganhar dinheiro para quê? De repente, eu quero o meu dinheiro para ir, para ter a minha casa, para ter a minha família. Tem autorização para isso? Não, então eu me saboto. Então, esse depoimento, né, aquilo que a Elora está trazendo, gente, leva para a sua vida e para os seus pacientes. O que é que o paciente deseja? O que que o cliente deseja? No caso da Elora, a pergunta, eu lembro direitinho, a sua pergunta foi: por que eu não consigo, não lembro se aprender ou falar inglês? Logo a pergunta é: você quer falar inglês para quê? Ah, porque eu tenho um sonho de ir embora para o Canadá. Já fui para a Alemanha, já voltei, não deu certo. Então vamos buscar no genograma. Por quê? Gente, olha a pergunta, como que é uma pergunta inusitada, né? Diferente. Por que eu não consigo aprender inglês? Ou por que eu não consigo falar inglês? É inusitado. Mas o genograma vai falar por que a pessoa não consegue. Onde estão os sabotadores? E aí você falou uma coisa interessante, Elora, que você não admitia, né? Ou não queria admitir a posição disfuncional que você estava, né? E isso traz tantos prejuízos para a nossa vida, para a vida dos clientes. Você, como terapeuta, hoje é mais fácil você identificar na vida dos seus clientes essas missões, esses papéis, porque você já identificou na sua vida, né? Com certeza, né? E eu, assim, eu acredito que o universo também traga, né, pra gente muito do que é parecido com a gente. E facilmente eu identifico em muitos dos meus pacientes que já passaram por mim ou ainda estão em atendimento, que tem muito essa função de parentalização, né? Infelizmente também é muito comum, assim, eu vejo conversa com outros terapeutas e tudo mais. Essa inversão de papéis é muito comum e é o que adoece muitas pessoas, né? Então, realmente é mais fácil de reconhecer e, na verdade, o que é mais legal, porque como eu tinha eu não queria reconhecer isso, então eu acho que o caminho para o reconhecimento dos meus clientes tem sido mais fácil, Uau. né? Deles reconhecerem e abrirem mão desse papel que não é deles. Né? Eu acho que isso que é bem interessante também. E a gente tem ganhos ficando nesse lugar, né? Você era a filha que cuidava de todo mundo. É gostoso, gente, né? Eu falo para os alunos, para os clientes, eu falo, gente, é gostoso ficar nesse lugar, né? Só que ao mesmo tempo a gente está morrendo, mas é gostoso. A gente tem os nossos ganhos. Só que os ganhos da gente estar vivendo os nossos sonhos, né? Como você hoje está no Canadá. Gente, que sonho. É desafiador? Meu Deus, claro que é. Mas hoje quem cuida da minha criança sou eu, né? Hoje quem cuida, eu dou conta, eu vou, eu sou adulta, eu consigo, né? Saindo mesmo, e eu tenho certeza que cada um de nós, todos os dias saindo dessa posição, é um movimento, né? É um processo, né? Mas isso reverbera para o sistema inteiro. Lembrei de você falar que aí a minha mãe foi para terapia sistêmica, a irmã foi para terapia sistêmica, vai reverberando no sistema, né? Olha que interessante. E como que está sendo para você essa experiência agora aí no Canadá? Você já falou que é desafiador, lógico, mas como que está para você assim? Hoje está realizando o seu sonho? Estar aí no Canadá, vivenciar isso, como que é? Conta para nós, que eu estou curiosíssima.
Então, realmente é um processo, né, entre altos e baixos pelos desafios que eu vivo aqui, Sim. desafios inesperados também, como eu disse, da questão do hospital, mas que eu tenho certeza que também é para eu poder estar um pouco envolvida com o hospital, que eu gosto de estar envolvida. Então, também é satisfatório, né? O que foi ruim também traz algo bom. Então, eu consigo identificar tudo isso, assim, e puxando tudo de bom que eu posso. Acho que o que realmente eu me sinto mais realizada aqui é de estar enfrentando esses desafios do idioma, que era o meu bloqueio, né? Eu acho que de verdade, assim, esse é o meu maior sonho que eu estou vivendo aqui. É poder fazer uma apresentação na escola em inglês, Uau. poder resolver questões médicas, questões do banco, enfim, viver uma vida em inglês, né? Então, esse é o meu sonho. É, e eu fico, assim, muito feliz de estar num lugar bom, né? Seguro, tranquilo, com muitas possibilidades, portas se abrindo, enfim. Isso me deixa, assim, completa, né? E o caminho assim de terapeuta, né, que eu estou iniciando essa jornada de terapeuta, assim, é o que vai complementando isso também, porque eu não consigo pensar em largar essa vida de terapeuta, né? Então, é muito gostoso. E eu gosto muito da terapia também por me dar essa liberdade, né, geográfica, né, de poder estar aqui, de ter contato ainda com os meus clientes no Brasil, conheço pessoas aqui que também às vezes faço um genograma, ajudo com alguma coisa nesse sentido, e é muito satisfatório, muito Que mesmo. bom. E como que é para você o uso do genograma na terapia? O que que ele traz para você? Facilita, te ajuda a chegar na raiz do problema? Como que é? Essa história com o genograma é muito legal também, porque é algo que já me chamava atenção antes de eu saber do genograma como ferramenta terapêutica. Porque na faculdade, por exemplo, até no colegial, mas mais na faculdade, eu aprendi aquele esquema, né, para genética. Então, vê muito assim o que passa, faz aquelas estatísticas de quantos por cento, pode ter isso, pode ter aquilo e tal. E era uma coisa que eu amava na genética. Falei, nossa, que legal, né? Representar a família, árvore genealógica, aquela coisa assim. Ver o que, que pode passar, quantos por cento tem de chance de ter miopia, de ter isso, de ter aquilo. Que legal, adorava. E quando eu fui estudar o genograma, né, os símbolos já era mais fácil para mim, porque eu já conhecia um pouco da representação. E isso aqui, o genograma é muito mais que isso, né? É o relacionamento, é relacional, é entender muita coisa dentro dele. E eu uso, inicialmente na anamnese, eu já vou desenhando, né, um pré-genograma, vamos dizer assim, só para eu ter como ficha do cliente mesmo. Que eu acho muito mais fácil olhar para aquilo e já identificar quem é irmão, quem que é filho, quem que é avô, quem que é avó, e quando a pessoa vai me falando das relações, né? E algumas vezes eu sinto necessidade de utilizar. Não uso o genograma assim, a pergunta do genograma e aplicando mesmo todas as técnicas em todos os atendimentos, não. Mas tem alguns que eu sinto a necessidade de aplicar, porque às vezes está tão confuso, sabe? A pessoa vem com tantas coisas. Eu falei, calma, vamos então organizar o que você, né, o que você vai buscar na terapia e tudo mais, e elaborar uma pergunta para o genograma e realmente aplicar todas as técnicas de relacionais, entender o relacionamento de cada um, se tem funções ali disfuncionais, e o que, que a gente pode trabalhar ali dentro, fazendo dinâmicas juntos, de ressignificação. Então, às vezes, eu vejo realmente a necessidade de aplicar. Principalmente quando, aquilo que você falou, achei muito interessante. Principalmente quando está confuso, né? Como se diz, vamos colocar isso aqui no mapa claro, vamos clarear as ideias e organizar. Gostei dessa perspectiva. Até porque, aquilo que você falou, às vezes o cliente ele chega, muitos clientes nem o que quer trabalhar não sabe, né? Assim, tudo tão confuso. E o terapeuta tem que ficar esperto, porque às vezes ele entra na confusão do cliente, né? Ele também se perde. Então, como que, ao mesmo tempo que amplia, a gente consegue
ir direto no foco do que é a questão, né? E quando a gente já tem a experiência, não só com a ferramenta do genograma, mas com a visão sistêmica da vida, como que é mais fácil a gente observar na vida do cliente, né? Por isso que eu achei tão bom assim quando você aceitou o convite de vir falar com a gente, porque o pessoal precisa ver que é importante a gente viver a experiência, né? É importante a gente olhar para nós. Tem aluno que fala, ai, eu tô com medo, né, de olhar para o meu genograma. Oh, meu Deus, será que vai sair desse genograma? Mas, gente, olhar para o nosso sistema também tem força. Olha a força dessa mulher. Você está tirando força da sua história também, né, Loura? Com toda certeza. Olhando assim para a minha história, para minha família de origem, para os meus familiares mais distantes, que eu vejo toda essa força, né? Inclusive, um dos lados da minha família, assim, é praticamente toda de imigrante. Então, essa minha vontade de ir para o mundo, de viajar, de ter essa experiência. Eu tenho essa conexão e essa conexão pode ser boa, né? Eu posso Sim. fazer disso algo bom. Então, eu carreguei, né, comigo só o que eu queria mesmo. Deixei com cada um o que era de cada um e estou seguindo a minha vida, né? Ainda tem muito caminho pela frente, se Deus quiser. Sim, mas foi liberada, né? Você foi liberada. Liberada para seguir seus sonhos, liberada para ser terapeuta sem peso, né? Sabendo que você está ajudando também de igual modo ou até mais, né? Do que de repente você poderia em outros momentos, em outro tempo. Então, assim, gente, coloca aí para mim. O que vocês estão levando hoje dessa história da Elora? O que reverberou aí para você? Que a gente falou, ó, basicamente a mesma história minha, hein, gente? As histórias são muito parecidas, mas eu acho tão interessante porque quando o cliente então vem trazendo uma queixa, esquece a queixa do cliente, por mais diferente que seja. Eu nunca tinha atendido uma pessoa que a pergunta dela seria: por que eu não consigo falar inglês? Mas não importa qual é o sintoma, tira o sintoma da frente, vamos olhar o que está por trás, né? A dinâmica que está por trás. E olha só, fiquei tão feliz, gente. Ó, Elora voando, já está lá no Canadá. Queremos ir lá passear, né, amor? Vamos encontrar a Elora lá, se Fica à Deus vontade. quiser. Vamos encontrar aí, tomar um café. Canadá. Minha casa está de portas Ó, que abertas quando bom. você quiser Canadá eu não vir. conheço, não. Quero ir aí, hein? Então, gente, olha como que a gente vai identificando em nós e como que a gente vivendo essa liberação para ser terapeuta. Isso que a Elora falou, olha só, por que tem muitos terapeutas que não estão conseguindo romper? Porque não tem autorização do sistema. Olha só. Então, de repente, o terapeuta, você, às vezes, que está aqui participando com a gente do Esquenta, vai participar da jornada, precisa descobrir o que está te amarrando, o que está te impedindo. Lembra do exemplo da Elora? Adorei aquele exemplo do elástico. Vai, mas com a mesma intensidade que vai e volta, porque tem algo amarrando aqui. Então, hoje a Elora tem autorização para ser terapeuta, para ir embora, para viver a vida dela, para falar inglês. Então, é só, olha lá, ó. Te amo assim como o Paulo com a Roberta. Quem que é, Vitor? Ai, meu marido. Ah, Vitor, que coisa boa! Vitor Valentim, que bom. Ó, maridão, maridão. Coisa boa. Eu uso o genograma na mentoria, que bom. Lembro dessa aula e a pergunta. Ah, olha, Lúcia, lembro dessa aula e da pergunta da Elora. Gente, ó, parabéns, Elora. Ela escreveu: Congratulations, Elora. Muito bom, gente. Coloca aí para mim o que vocês estão levando da história da Elora, porque para mim, que mesmo que uma porcentagem pequenininha aí, de alguma forma, eu fiz parte dessa história aí. Eu fico muito feliz. Elora, deixa para nós uma mensagem para esses terapeutas, né, que estão aqui com a gente. A gente está falando basicamente para terapeutas, psicólogos, psicanalistas, o que tiver aí no seu coração, né? A gente está falando de sabotadores e como que você, ao descobrir a sua missão, você conseguiu negociar com essa missão e
devolver aquilo que não é seu e ir atrás dos seus sonhos, né? Porque a gente poderia ficar aqui conversando horas, mas deixa uma mensagem aqui para o pessoal está no Instagram também, está nos ouvindo, uma mensagem aí para todo mundo que está participando dessa jornada. Bem, eu ouso dizer que o terapeuta ou os profissionais de saúde, de modo geral, são os que mais precisam de cuidado, de terapia, né, de um processo terapêutico que realmente vá a fundo, vá nas raízes, vá nas dores e consiga ressignificar, te dar ferramentas para que você siga o caminho, tanto profissional quanto pessoal. Acredito que todas as pessoas têm suas dificuldades, mas com certeza também têm suas forças. E são essas forças que nos levam para um caminho assim de conseguir realmente ajudar as pessoas, porque eu sei que a maioria das pessoas, né, que estão nessa área querem ajudar as pessoas. É um dos maiores objetivos de quem está aqui na área da saúde. Então, cuide sempre primeiro de você, da sua família, dos seus familiares, da sua história, para que isso te dê forças. Assim como hoje eu vejo que olhar para minha história me deu forças para que você realmente possa cumprir o seu propósito, a sua missão, com leveza, com satisfação e com realização. E com certeza o processo terapêutico do TAI, né, o processo de formação do TAI, da FASEX, todos os cursos que eu já tive um pouquinho de acesso ali, são muito, muito, muito profundos. Eles não são só legais, eles são legais também, mas eles são profundos, eles são analíticos, eles são sistemáticos, mas eles são intensos, pessoalmente e profissionalmente também. Então, só façam. Que bom! Gostei, hein? Gostei. Não só da sua mensagem aí, mas o carinho aqui com a gente também, viu, Elora? Fico muito Eu feliz. sou muito grata a todos Que vocês. bom, que bom. Ó, tem uma pergunta aqui. Você está em qual cidade, Elora? Eu estou em Surrey. Surrey é uma cidade perto de Vancouver. Tá. Porque É tem que Vancouver é mais conhecido. uma pessoa perguntando se você atende presencial. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou colocar aqui. Posso colocar o seu Instagram ou você tem outro meio de contato melhor que as pessoas podem entrar em contato com você? Não pode colocar o Instagram, eu Instagram? sempre estou ali de olho em tudo. Tá, então olha só, é Elora Lopes, né? Sim, Gente, ó, então entre em contato com ela se vocês quiserem atendimento. Faz online também, Elora? Então, sim. atendimento online. Pessoal que está perguntando aí sobre atendimento lá no Canadá, gente, ela já está a todo vapor. Pode entrar em contato com ela pelo Instagram, Elora Lopes, conhecerem aí pessoas que estão que precisam, né, desses atendimentos. Além disso, é médica também, né? Então, tem um olhar bem amplo do ser humano, né? Olha que coisa boa. Elora, muito obrigada, fiquei feliz demais, viu? Com o seu sucesso, com a sua história, com a sua evolução. Vai longe, muito mais longe, porque isso aqui é honrar o sistema, né? Honrar o Com sistema é ir certeza. mais longe. Muito obrigada, viu? Feliz demais com a Eu sua que presença agradeço. aqui. Eu que agradeço. Vocês fizeram parte de muito, tá? Não é só um pedacinho, não, de muito dessa história. Ai, que bom. E continuam fazendo. Se Deus quiser, ainda estaremos juntos em outros Vamos cursos, sim, outras coisas. vamos sim. Estaremos juntos. Muito obrigada por tudo. Que bom, muito obrigada, viu, Elora? Um beijo para você, para o seu esposo que apareceu aqui também, um abração. E sucesso, minha linda. Tem muita gente que ainda vai ser impactada pela sua vida, muito mais do que as que já foram, viu? É só o começo, tá bom? Um Obrigada. beijão, fica com Deus. Tchau, Tchau. tchau. Gente, olha só que coisa boa! Falar com a Elora, como eu falei para vocês, né? Quando eu vi ela ali já no Canadá, eu falei, gente, ela foi, ela conseguiu. E aí, logo depois, pensei, né, em chamar ela para a gente conversar um pouco. Por quê? Para você entender como que existem sabotadores que estão por trás de qualquer queixa.
No caso da Eloura, por que eu não consigo falar inglês? Gente, quando a gente foi mexer, estava lá na missão familiar, lá na simbiose com a mãe, na função que ela exercia, até de uma filha parentalizada. Por quê? Porque se ela aprendesse a falar inglês, ou se ela conseguisse falar inglês, ela ia. Ou seja, ela ficaria livre para ir, mas não tendo essa autorização do sistema, ia ficar difícil. Então, não importa qual é a queixa que o seu cliente está trazendo. Precisamos olhar para esse cliente num contexto. E também como terapeuta, como que hoje ela tem um olhar muito mais ampliado para os clientes, para os problemas dos clientes. Então, gente, fica o convite para vocês. Primeiro, para você se cuidar, para você olhar para você não ter medo de mergulhar na sua história, no seu sistema, porque onde tem dor tem força. Não é? Esse é um dos lemas aqui da Facex. Um dos nossos lemas aqui é onde tem dor tem força. Então, se tem dor no genograma, se tem dor no sistema, vai tirar força de lá também. Então, inscrevam-se para a nossa jornada gratuita, terapeuta de alto impacto. Tudo que a gente está falando aqui no esquema tem muito mais, também com mais conteúdo, com mais aprofundamento ainda, trabalhando o seu self também como terapeuta, porque esse é um dos grandes objetivos aqui nossos, é trabalhar o próprio terapeuta, né? Porque um terapeuta trabalhado, ele consegue ajudar os outros a deslancharem. Então é isso, pessoal. Vamos colocar aqui o link para vocês se inscreverem, então. Deixa seu like, não sai dessa live sem deixar o seu like. Se inscreve no nosso canal para você não perder os vídeos, as aulas, tá bom? E coloca aqui, clica aqui no nosso link aqui do Terapeuta de Alto Impacto e se inscreva. É para você que é terapeuta, psicólogo, psicanalista, que está fazendo essa transição de carreira também para o mundo aí das terapias e quer aprender com mais segurança como que chega na verdadeira raiz dos problemas dos clientes e tem segurança para atender, para conduzir seus processos terapêuticos. Não é só ficar alisando sintominha não, gente. Temos que ir para a raiz, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Mais uma vez, gratidão a Eloura pelo carinho e pela disponibilidade de falar com a gente. Até amanhã. Tchau, tchau.